Quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos iniciando mais um trabalho para honra e glória do Senhor. Nós estamos juntos mais uma vez neste nosso momento devocional, este momento tão agradável para todos nós. Estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Já estamos na presença de Deus, da hora que deitamos, a hora que levantamos, e nós devemos render graças ao Senhor por mais este dia, por mais esta manhã. Hoje, 3 de julho, nós estamos no final de semana, numa sexta-feira, graças a Deus. Agradeço a presença de Maria Oliveira, Glorinha Santos Carqueja, Cláudia Rates. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas a este momento devocional. Deus está sempre cuidando de tudo, está sempre à frente de tudo. Deus está sempre nos abençoando e nos protegendo, não é verdade? Márcio Teixeira, Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso momento devocional. Graça e paz na tua vida também. Então, nós já nos alimentamos do pão quente, como eu costumo falar. Nós já oramos, já falamos com Deus, já desfrutamos dessa paz que Ele derrama sobre nós. Já estamos felizes por saber que Ele está conduzindo nossas vidas, que Ele está ao nosso lado, que Ele está operando em nossas vidas. Mary Ruth Silva, Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda também. Graça e paz na tua vida. Então, Deus continua operando, Deus continua trabalhando, Deus continua cuidando de cada um de nós. Não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, porque a promessa de Jesus Cristo está de pé ainda, né? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, nós estamos na presença dele, contemplando a graça dele sobre nós. Simone Cordeiro, Deus te abençoe. Zélia Santos, Deus te abençoe também, minha irmã. Seja bem-vinda. Graça e paz na vida de vocês. Então, nós temos que nos alegrar por isso, apesar das lutas, dos desafios, como nós sempre falamos, nós temos que contemplar a face de Deus, contemplar a presença de Deus em nossas vidas. Motivo é que não falta, né? Motivo para agradecer a Deus, motivo para render graças a Deus. Um fato interessante é que durante esses momentos devocionais que eu sempre converso com vocês, os acontecimentos e os encontros que nós temos durante a semana, tanto pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, como também pessoalmente. As pessoas, nós nos encontramos, saímos na rua aqui perto, por exemplo, sempre falando com um e com o outro e sempre de alguma maneira observando que as pessoas têm falado ultimamente, né? Manuel Augusto, Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz na tua vida, seja bem-vindo. Então, nós observamos sempre o comportamento das pessoas, mesmo de forma involuntária, você acaba observando o comportamento das pessoas. Eu tive conversando recentemente com um cidadão aqui, um vizinho próximo, e ele estava me falando, eu estava falando para ele do amor de Deus. Eu aproveitei a oportunidade para falar do quanto Deus o ama, e ele disse: pastor, para mim, toda religião para mim é um meio de vida. Tenho muito respeito pelo Senhor, mas toda religião é um meio de vida. Então eu não acredito na religião. E na oportunidade eu disse: olha, eu não estou falando para você acreditar ou deixar de acreditar numa religião A ou religião B, mas que você tenha comunhão com Deus, que você tenha sua vida nas mãos do Senhor, que você possa entregar sua vida a Jesus Cristo. É diferente, não estou falando em religião. É outra história totalmente diferente. Mas o que a gente vê, o que nós temos assistido, é que as pessoas estão começando a criticar esse fato, diante eu acho que devido à pandemia, devido a esse resguardo social, as pessoas começam a criticar o nosso comportamento de live, de mensagens, essas coisas mais, de tantas mensagens que têm surgido, e outras pessoas começam a achar isso desagradável. Não sei porquê, mas é normal, as pessoas acham desagradável. Násia Cordeiro, Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, graça e paz na tua vida.
Então as pessoas começam a achar isso desagradável, como sempre acha desagradável tudo aquilo que vem de Deus. Então o que me chama a atenção é o fato da identidade. Nós temos que preservar nossa identidade, não é? Olívia Cordeiro, Deus te abençoe, graça e paz na tua vida. Então, nós temos que preservar nossa identidade, nossa identidade cristã, a identidade do seguidor de Cristo, a identidade de um servo do Senhor. Nós devemos preservar essa identidade justamente a partir do momento que nós compreendemos que existe muita crítica, muita luta, muita perseguição, muito desrespeito até, vamos dizer assim, né? Os valores, como eu falei de outra oportunidade, os valores estão invertidos hoje em dia. O feio é bonito, o ruim é bom, né? E as pessoas estão se acostumando com essas coisas. O real é mentiroso, a mentira é real. E está assim por aí afora, e as pessoas estão até se acostumando com isso, ficando mal acostumadas, não é? Ficando mal acostumada com essas coisas. E nós vemos um crescimento grande com relação a esses fatos. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Salmo 37, um versículo somente, o Salmo 37, o versículo 4, eu vou ler para vocês. É uma palavra muito gratificante, muito edificante para as nossas vidas. Tem tudo a ver do que eu estou falando, do que eu já comecei a falar. O Salmo 37, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como eu falei em pós-modernidade, nós temos visto cada vez mais o avanço dessa pós-modernidade e está criando um grande problema para a vida cristã, diante daquilo que o meu vizinho falou, que religião era meio de vida. Então, o que nós temos assistido é isso, são ideias muito diferentes, muitos valores, muitas crenças têm surgido, muitas placas de igreja, muitos homens falando até, eu acho que muito que não devia, muitos mensageiros aí, pregadores, falando aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que Deus quer que eles escutem. Então, tem acontecido muito isso, essa grande demanda de mensagens, de crenças, de outras coisas mais. Não existe uma verdade absoluta que possa medir, que possa mensurar o comportamento humano. Cada vez piora mais a situação. Tudo é relativo hoje em dia, tudo na vida é relativo, as pessoas gostam de relativizar tudo, é uma coisa terrível. Outro pensamento defende, nos nossos dias, defende que as nossas escolhas são soberanas, que nós temos o direito de escolher o ir e o vir, que cada um tem sua vontade própria, então eu posso aceitar ou não aceitar, o meu coração é quem manda em mim, e eu faço tudo o que meu coração manda, mas a palavra de Deus diz, Jeremias 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é verdade? Então, nosso coração muitas vezes está pronto para nos trair nessas escolhas, nessas decisões. Outro pensamento que circula muito nos nossos dias é quando as pessoas querem colocar Deus no canto da parede, querem colocar Deus numa posição inferior às suas ideias, ao seu pensamento, ao seu coração. As pessoas querem colocar Deus lá no canto e só recorrer a Ele quando necessitar. Religião, por exemplo, quando se fala em religião, religião tem a ver na busca de Deus. Então, as pessoas dizem assim, não, eu só vou na igreja quando preciso. É como se fosse ao médico. Eu só vou ao médico quando tenho uma enfermidade, quando preciso. Não preciso estar na igreja, não preciso estar junto com os irmãos, nem tampouco fazer parte de uma denominação qualquer. Ou seja, reduz ao ambiente, reduz Deus a um ambiente religioso. Então Deus está ali na igreja. Então eu não preciso. Quando eu precisar dele, eu vou lá. Quando estiver num momento difícil, então eu procuro por ele. E no meio dessa situação toda, nós encontramos o quê?
nós encontramos a família no meio desse tiroteio todo, no meio dessa situação tão constrangedora, tão triste, não é? Então nós encontramos a família no meio desse vendaval, no meio dessa luta, nesse desafio. E tendo à frente, a família, além de estar no meio dessa bifurcação, encontra pela frente um vendaval de bifurcações, uma grande quantidade de encruzilhadas, e a família fica sem entender qual a situação, qual a posição tomar. E diante disso tudo, diante de tudo isso, que atitude nós devemos tomar? Que atitude nós devemos ter? Que decisão nós devemos tomar para ter uma posição exata sobre nossa questão religiosa, sobre nossa vida de comunhão com Deus, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tantas guerras, tantas lutas, tantos desafios? Que decisão nós devemos tomar? O que se deve fazer para não se perder a identidade, né? Para não perder a identidade cristã? O que é que nós devemos fazer? Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos importantes, 3 decisões importantes que nós devemos tomar nesse momento de desafio, nesse momento de pandemia, nesse momento de desconforto social. Vamos classificar assim: desconforto social. A primeira decisão é colocar Deus acima de todas as coisas, inclusive acima das pessoas. Colocar Deus acima de todas as coisas, primeiramente Deus. Jesus disse: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vejam que palavras aparentemente duras, não é? Aparentemente difíceis de entender. Mas o que Jesus está dizendo aqui está lá em Mateus 10, 37. O que Jesus está dizendo aqui, que em primeiro lugar é buscar a presença de Deus. No mundo temos Deus, pessoas e coisas, não é verdade? Deus, pessoas e coisas. Vivemos numa sociedade atual, uma sociedade que despreza Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Hoje o que nós temos visto é isso, a sociedade que despreza Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Nós devemos, porém, ao contrário disso, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Esse é o sentido certo dessa sequência. Adorar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, amar as pessoas como a si mesmo e usar as coisas que Deus disponibiliza para cada um de nós. É isso que nós devemos fazer. A família atual, a família pós-moderna, tem valorizado mais as coisas, nós temos visto isso, muito mais do que o relacionamento com Deus. A família está perdendo a identidade, os cristãos estão começando a perder a identidade por conta disso. E vivemos numa sociedade que os valores, hoje é mais importante ter do que ser. As pessoas estão analisando a vida das outras pessoas ou respeitando as outras pelo que elas têm e não pelo que elas são. Então isso tem acontecido muito, isso tem afetado a sociedade de uma forma geral. Uma sociedade que se prostra diante de deuses, diante de ídolos, diante de valores passageiros e se esquecem do Deus vivo e verdadeiro, do Deus que tem a solução, que tem a resposta para tudo e não aquele Deus que não tem uma identidade fixa. Mas nós temos um Deus que tem uma posição firmada sobre nossas vidas, sobre a família. Tudo está na sua palavra, tudo está diante de nós. Essa é a primeira decisão, colocar Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, em primeiro lugar a Deus. A segunda decisão que nós devemos tomar é colocar os relacionamentos acima das coisas. Ora, eu falei isso agora, ter Deus no coração em primeiro lugar e também ter o amor pelo próximo, amar o próximo como a si mesmo. Nós devemos adotar essa prática, tomar essa decisão. Um bom relacionamento vale muito, é muito importante. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja que palavra
maravilhosa de Jesus Cristo aos seus discípulos. Está lá em João 15, versículo 15. Ele diz: eu sou amigo de vocês, porque tudo que eu recebo do Pai eu compartilho com vocês. Não há segredo entre nós. Vivemos numa redoma hoje em dia, numa redoma imensa, correndo atrás das coisas. As pessoas estão cada vez mais loucas, atrás de bens materiais, atrás dos valores passageiros, atrás de valores efêmeros, valores insignificantes. Muitas pessoas acordam cedo e vão dormir tarde, preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão fazer as coisas, como vão resolver os problemas, comem assim apressadamente, penosamente o pão que granjeou, né? Como diz a palavra de Deus, e muitas vezes vão dormir insatisfeitos. Hoje um grande número de pessoas sofre de insônia, sofre questão de depressão por conta dessas preocupações e vivem assim correndo atrás de coisas insignificantes, coisas que não trazem felicidade, coisas que não trazem conforto ao coração, não traz paz ao coração. Essas pessoas, elas não percebem que isso é uma grande tolice. E Jesus bateu nessa tecla também. Jesus é uma tolice. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Essas pessoas acabam perdendo o tempo da vida, acabam perdendo o sono, perdendo um monte de coisas, saem perdendo por todo lado. Pessoas valem mais do que as coisas. Saiba disso, as pessoas valem mais do que as coisas. Pessoalmente, eu posso dizer que relacionamentos são mais importantes do que as riquezas materiais. Tem tanta gente em busca de riquezas materiais e estão deixando de lado os bons relacionamentos. Hoje em dia é difícil. Quando se fala, por exemplo, se você tem uma amizade com uma pessoa de mais de 10 anos, 30 anos, como eu tenho hoje, com amigos de mais de 40 anos, isso é raro hoje em dia. Hoje é raro porque as pessoas não querem mais esse tipo de relacionamento. O relacionamento hoje é passageiro, é momentâneo. E as pessoas estão valorizando mais as coisas materiais do que um bom relacionamento. E é melhor ter uma casa pobre, onde reina a harmonia e a paz, do que viver num palacete, numa grande mansão, onde predomina a intriga. Isso começa dentro de casa, na família, e por isso eu digo mais uma vez, a igreja, as pessoas, os irmãos, muitas vezes estão perdendo a identidade por conta disso, por causa desses valores que o mundo está impondo sobre as pessoas. Bom, a terceira decisão que nós devemos tomar com relação a isso é colocar as coisas importantes acima das coisas urgentes. É interessante, não é, pensar dessa forma? As coisas importantes, primeiramente, antes das coisas urgentes. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas outras demais coisas vos serão acrescentadas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, no Sermão do Monte, Jesus pronunciou isso. Meus amigos, meus irmãos, a justiça de Deus é algo importante em nossas vidas, em todas as ocasiões. Devemos ter paciência e devemos cuidar justamente de crer cada vez mais na justiça de Deus em nossas vidas. Existe uma grande tensão entre o urgente e o importante, uma guerra tremenda, o que é urgente e o que é importante. Nem tudo que é urgente é importante, saiba disso. Nem tudo que é urgente na sua vida tem tanta importância assim. Muitas vezes nós sacrificamos, melhor dizendo, sacrificamos o altar do urgente para as coisas importantes. E nós devemos pensar que o que é importante é aquilo que tem valor eternamente para as nossas vidas. Muitas vezes as coisas urgentes só têm valor naquele momento, mas não tem valor eterno. Mas o que é importante deve permanecer sempre no nosso coração. Muitas vezes nós deixamos de lado as coisas importantes para dedicar mais tempo às coisas urgentes da nossa mente, do nosso coração, nosso relacionamento com Deus, por exemplo,
nosso relacionamento com a família, nosso relacionamento com a igreja, são exemplos de coisas importantes, coisas que são significantes e são eternas para as nossas vidas. E relegar esse relacionamento e colocar ele no plano secundário, isso traz prejuízo, é correr atrás de coisas passageiras, correr atrás de coisas insignificantes, efêmeras. É uma grande tolice no coração do homem ficar correndo atrás de coisas urgentes para o seu coração e esquecendo, botando de lado as coisas mais importantes, como por exemplo a comunhão com Deus, como por exemplo a confiança em Deus, a fé em Deus. Isso que acontece hoje em dia, as pessoas estão invertendo esses valores. Portanto, precisamos investir em nossos relacionamentos. Nós devemos colocar em primeiro lugar a pessoa de Deus, depois os nossos familiares e, por fim, o restante das coisas. Em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a família, em terceiro lugar, as coisas que vêm logo a seguir, a fim de que não tenhamos que sofrer problemas, não naufraguemos, né, nesse profundo mar da pós-modernidade que quer roubar nossa identidade, que quer tirar o nosso direito e os nossos deveres de cristão. Então a pandemia está aí, mas nós não podemos perder essa visão dos valores do reino de Deus, de forma nenhuma. Mesmo que haja dor, mesmo que haja lutas e desafios, nós não podemos perder esses valores de vista. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, as pessoas e as coisas na ordem seguinte. Esse tripé da pós-modernidade que hoje está bem claro diante de todos, ou seja, a pluralização, né? A privatização, a secularização, tem tirado o sono das pessoas, tem tirado o conforto das pessoas, tem tentado roubar a confiança das pessoas em Deus. Nós devemos ficar atentos às ofertas que o mundo apresenta, às ofertas que o mundo oferece para obter uma vida de acordo com os nossos dias. Então, o que o mundo está oferecendo são coisas para obter justamente uma condição de vida melhor para as pessoas, mas ao mesmo tempo roubando de cada um de nós a nossa verdadeira identidade, a identidade cristã. Devemos entender que devemos priorizar Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer situação. Nós devemos priorizar o relacionamento acima das coisas, relacionamentos pessoais. Nós devemos continuar cuidando disso, nós devemos continuar preservando esses valores, esse valor do bom relacionamento e, acima de tudo, a família, cuidar da família para que nós não percamos essa identidade, para que nós não tenhamos que sofrer por conta disso, das coisas que o mundo tem oferecido e colocando as coisas urgentes à frente das coisas importantes. Nós devemos priorizar as coisas importantes, as coisas urgentes são passageiras. Esse é o sentimento e este é o ensino cristão que nós devemos preservar, na certeza de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, priorize a sua comunhão com Deus, priorize o seu bom relacionamento com as pessoas, priorize sempre a sua família, priorize sempre as coisas importantes na sua vida, muito mais do que as coisas urgentes que nós pensamos que é tão importante. Então essa é a palavra de Deus para nossas vidas nesta manhã de sexta-feira, e nós devemos continuar orando, intercedendo uns pelos outros. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, eu sei que todos contribuem de alguma forma neste momento de oração, todos participam desse nosso momento devocional, esse momento tão agradável para todos nós. E este é o momento de oração. Eu quero lhe convidar para orarmos juntos, para estarmos juntos em oração neste momento mais uma vez. Vamos falar com Deus? Eu quero colocar sua vida diante do Senhor. Vamos falar com Deus? Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, rendemos graças a Ti, Pai, porque o Teu amor faz com que nós tenhamos a identidade correta, Pai, a identidade certa diante desse mundo
que vive de valores invertidos, Pai. Ó Deus amado, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Vai ao encontro de cada pessoa que está neste momento, participando desse momento devocional, Pai. Visita o nosso coração, Pai, e retira aquilo que não te agrada, Pai. Fortalece nossa fé, Pai. Abençoa, Pai amado, o nosso lar, nossos familiares. Abençoa, Pai querido, todos aqueles que necessitam de Ti. São os enfermos, são os necessitados, são os desamparados, são aqueles que estão presos a algum vício, a algum problema, Pai. Principalmente nos problemas familiares, Pai. Deus querido, Deus de amor, coloca no nosso coração a importância das coisas de valores eternos, Pai. Valores eternos, Pai, que é o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça. Abençoa nosso país, nossa nação, abençoa os nossos governantes, Pai. Ó Pai querido, nos abençoa de uma forma que nós possamos render graças sempre ao Teu nome, Pai. Concede-nos, Pai, sabedoria, humildade e perseverança em Ti. Nós oramos, Pai amado, juntos, porque dependemos de Ti, Pai. Nós somos frágeis, nós somos pequeninos, carecemos da Tua mão. Nos abençoe e fortalece nossa fé, Pai. Nós oramos juntos no nome do Teu Filho Jesus Cristo e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus lhe dê um dia de paz, um dia abençoado, um dia debaixo da sua graça, da sua santa misericórdia. Que nós tenhamos um final de semana cheio da paz de Cristo. Lembrando que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente buscando a presença de Deus. Estaremos juntos nesse nosso momento devocional. Daqui a pouco, esse vídeo vai estar no canal do YouTube, na página do pastor Jadson Cunha. Vá lá, compartilhe o vídeo, faça com que as pessoas recebam essa palavra, que é tão importante para todos nós, não é? Então vamos compartilhar a palavra de Deus, fazer com que as pessoas recebam essa palavra de conforto. Tenha um dia de paz abençoado. Deus te abençoe. Até a próxima.